farei a convocação. Iniciado aqui também, presidente. Boa tarde. Daremos início agora à sessão dessa tarde de dia 15, terça-feira. Vamos completar as sustentações orais da manhã. Assim que acabarmos, a gente passa para as sustentações orais da tarde. À tarde também vai ter uma coisa aqui também. Então, agora é o item 15 e 16. Doutora Érica, vamos aguardar a patrona. Abrir. Tarde. Boa tarde. Boa tarde, conselha. Tudo bem? Doutora Érica, Oi. fique atenta à sessão escrita no seu voto, Patrono escrito 14 de junho. presidente. Ah, não, Obrigado, eu vamos coloco aguardar. só para deixar que é junho, assim, aí eu coloco uma data aleatória. Aí eu coloquei, acho que todos 14, porque 14 foi na segunda-feira, eu coloquei todos 14. Boa tarde, doutora Ana Paula. Olá, doutores, boa tarde. Eu agradeço pela nova oportunidade de sustentar, porque pela manhã deu um problema técnico no meu aplicativo e eu não consegui acessar o link. Consegue nos ouvir? Consigo perfeitamente. Então a senhora vai fazer a sustentação dos itens 15 e 16, não é isso? Exato. Então, item 15, recorrente, Sadia, interessado, Fazenda, relatora doutora Érica. O item 16 vai mudar o recorrente, depois a gente vê com a doutora Érica como ficará. O item 15. Doutora Érica já pode proceder à leitura do relatório. Então, aqui traz o recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face do acordo 3401-007-508, a matéria IPI, transferência de instrumentos de estabelecimento da mesma empresa, imposto não destacado da nota fiscal no remetente, não comprovado, creditamento, novo destinatário, impossibilidade. Tendo sido cientificado da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial suscitando a divergência existente quanto à possibilidade de transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, mesmo na ausência de destaque do IPI na nota fiscal, que comprove o débito do imposto no remetente. Segundo a recorrente, o direito creditório da recorrente foi glosado em razão do incorreto destaque do IPI nas correspondentes notas fiscais. E em decisão mantida pelo acórdão recorrido, que apresentava a seguinte emenda, e acrescenta que, em razão da existência da divergência jurisprudencial representada pelo presente formato, no julgamento do processo X, acórdão 3402-004-958, no caso da própria recorrente, é interposto presente apelo especial requerendo que seja mesmo devendo ser admitido e provido. O recurso especial foi admitido conforme folha de 724 e 728. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do recurso especial e, caso conhecido, seu improvimento. É o relatório em síntese. O doutor tem 15 minutos. Muito obrigada. O caso em referência, ele diz respeito, conforme relatado, a pedido de ressarcimento de créditos de IPI que foram formulados pela empresa Sadia, com base no artigo 11 da Lei 9779 de 99, relativos a transferências de insumos entre estabelecimentos da recorrente, situados em Paranaguá e em Concórdia. Paranaguá era uma filial e Concórdia era a matriz. O que acontece é que houve a glosa desse pedido de ressarcimento, houve indeferimento, porque, segundo informação posta na informação fiscal que pautou o despacho decisório
que rejeitou o crédito, estaria incorreto a questão do destaque do IPI, porque não haveria destaque do imposto na nota fiscal no campo apropriado, embora a própria informação fiscal tenha pontuado que em todas as notas fiscais analisadas, essa informação do IPI, base de cálculo, alíquota e valor, constava em outro campo, que é informações complementares. Então, com base tão somente nessa circunstância, é que se foi utilizado esse elemento para indeferir o pedido de ressarcimento do crédito. E aí nós trouxemos essa posição de indeferimento, foi mantida no VEAcórdão recorrido, né, em sede de recurso voluntário, e nós trouxemos em sede de recurso especial um precedente, como bem pontuado pela ilustre relatora, referente a outro caso também envolvendo a Sadia, no qual temos idêntica circunstância, que é glosa de crédito de IPI, por ausência de destaque do gravame federal no campo apropriado da nota fiscal, embora caiba reiterar que nas notas fiscais, no campo de informações complementares, todas as notas, a própria autoridade fiscal reconheceu que essa informação do IPI, o cálculo, a base de cálculo, a alíquota e valor, consta nesse campo informações complementares. Então, à luz do paradigma trazido, nós estamos sustentando que as informações para apuração do IPI estão nas notas fiscais, e isso, no caso, é inconteste, porque a própria autoridade fiscal reconheceu isso. No caso do item 15, está nas folhas 71 a 73 da informação fiscal, que é sucedida às folhas 74 a 75 no despacho decisório, que usa essa fundamentação da informação fiscal para indeferir o pleito da recorrente. Também estamos alegando a ausência de prejuízo ao fisco, no caso, e também que se priorizou um formalismo excessivo, mesmo diante da comprovação de que existe a apuração e o recolhimento do destaque do IPI. No acórdão recorrido, prestigiou-se o formalismo excessivo, o que a gente requer que seja revisitada essa posição, ao passo que no acórdão tomado como paradigma, foi adotada a premissa de que isso é um erro formal que é passível de superação e que não gera inadequação em relação ao disposto no artigo 353, inciso 2, do regulamento do IPI de 2002. Esse artigo ele é invocado em ambas as decisões, uma para justificar que não caberia o crédito e no paradigma trazido para justificar que não há violação dessa disposição. Então, é com base nessas considerações que eu, enquanto patrona da BRF, incorporadora da Sadia, requeiro que seja dado provimento ao recurso para se reconhecer integralmente o direito de crédito da recorrente. Muito obrigada. Palavra, relatora. O recurso especial do contribuinte ATPestino devendo ser verificado se atende os demais pressupostos formais e materiais de reconhecimento. Em contrarrazões, a Fazenda defende o não conhecimento do recurso especial do contribuinte, argumentando a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. No entanto, entendo que o despacho de folhas 724 a 728 não merece reparo, devendo o recurso especial do contribuinte ser conhecido, se não vejamos. A fim de demonstrar a divergência na interpretação da legislação tributária, a recorrente indicou o acordo 3402-004-958, que teve a seguinte emenda: IPI, ressarcimento saldo credor trimestral, insumos transferidos sem destaque do imposto de um estabelecimento para o outro da mesma firma. Vou ler só essa parte da emenda, que já traz aqui. Pois bem, a decisão recorrida entendeu que, conforme explicitado na emenda do julgado, que na transferência de insumos entre estabelecimento da mesma empresa, na ausência do destaque do IPI na nota fiscal e de outros elementos que comprovem o débito do imposto no remetente, deve ser inferido o crédito do destinatário. Nesse sentido, transcreve os textos do voto, vou passar só as partes que interessam. Tenho que presente que as notas fiscais apresentadas pelo recorrente não foram emitidas com destaque do imposto no campo próprio e, portanto, não servem sozinhas de prova de débito do imposto no estabelecimento remetente, de modo a permitir o aproveitamento do crédito no estabelecimento do recorrente. Por sua vez, após o paradigma proferido em processo da mesma recorrente, restou assentado o entendimento no sentido de que os créditos de TI são escriturados à vista dos documentos que lhes confira legitimidade. No entanto, a indicação de dados essenciais ao lançamento, inclusive do imposto devido na saída em campo diverso do previsto na norma, não viabiliza o crédito do adquirente,
quando provado que o remetente reconheceu como débito o imposto incorretamente informado. Nesse sentido, transcrevo o texto do voto. Mais abaixo, vê-se, portanto, que as situações táticas similares vislumbram-se a ocorrência de divergência na aplicação da legislação tributária entre as decisões tomadas no acordo recorrido e no paradigma indicado. No acordo recorrido, entendeu-se que na transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, na ausência de destaque do IPI na nota fiscal e de outros elementos que comprovam o débito do imposto no remetente, deve ser inserido o crédito do destinatário. No paradigma, a turma entendeu que os créditos de IPI são escrituráveis à vista do documento que lhes confira legitimidade. No entanto, a indicação de dados essenciais ao lançamento inclusive do imposto devido pela saída em campo diverso do previsto na norma não inviabiliza o crédito do adquirente quando provado que o remetente reconheceu como débito o imposto incorretamente informado. Então, portanto, eu estou aqui conhecendo o recurso especial do contribuinte. Posso continuar, presidente? Pode direto. No mérito, a controvérsia posta no recurso especial é em relação quanto à possibilidade de transferência de insumo entre estabelecimento da mesma empresa, mesmo na ausência de destaque no IPI na nota fiscal que comprova o débito do imposto no remetente. Neste caso, adota como razão de decidir o acordo 204.01.378, de relatoria do ex-conselheiro Júlio César de Alves Ramos, também proferido em relação à recorrente, onde foi pontuado corretamente o seguinte: a discussão é outra. Trata-se de saber se o imposto corretamente recolhido com o estabelecimento da mesma firma pode deixar de ser aproveitado como crédito por outro apenas pela incorreção do preenchimento da nota fiscal. Quer-me parecer-me que não. Veja o artigo 353 do RIP, que define as notas fiscais sem valor. Assim, o que se busca é desclassificar documentos que não se prestam a esclarecer o que de fato aconteceu. Permite-se, desse modo, que o fisco apenas reconheça neles a ocorrência do fato gerador, cujas características essenciais são buscadas em outros elementos. Entre essas características essenciais figuram com destaque que o produto saiu qual a sua alíquota, qual o valor do produto e o montante do tributo. Mas apenas, repito-se, se essas informações não constarem no documento, não é dado ao fisco desconsiderar informações ali prestadas, para tributar em duplicidade do contribuinte. Ora, a documentação juntada pela empresa não deixa dúvida de que as notas fiscais contêm todas as informações julgadas essenciais. Elas não estão em certo dispostas na forma definida na norma legal, mas de nenhum modo essa circunstância inviabiliza a identificação e classificação do produto ou o cálculo dos fortutos. Sendo certa ainda que a empresa efetivamente suportou o ônus do IPI na aquisição de insumos e que tais insumos foram também efetivamente empregados na produção da fixação dos produtos pelo estabelecimento recebedor. A negativa ao seu aproveitamento implica exigir novamente imposto já devidamente recolhido. Tenho a convicção de que não pode ser as autoridades administrativas corroborar com práticas que levam respeito ao princípio maior do IPI, que é a não columatividade. Nesse sentido, mesmo nos casos do lançamento de ofício por falta de destaque ou destaque é menor do imposto, estabelece a própria legislação que deve a autoridade julgadora reconhecer os créditos a que o contribuinte tiver direito e alegar até a impugnação, ainda que não tenha escriturado. Além do julgado acima, sinto ainda o acordo 3402-004-958 de 2018, do relatoria do ilustre ex-conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, com a participação dos conselheiros Jorge Omiro Lopes Freire, Carlos Augusto Daniel, Maísa de Sá e Tongo, Maria Aparecida Martins, Diego Diniz e Thaís, e Valdir Navarro e Pedro Souza Bispo. Este acordo também foi proferido em relação à recorrente, onde foi pontuado corretamente o seguinte: a discussão, aí é praticamente a mesma coisa, adotou também o voto do conselheiro Júlio César, e chegou-se à mesma conclusão de que, apesar das notas fiscais estarem com o IPI destacado em lugares diferentes, deu-se provimento ao recurso. Também cita aqui um voto do ex-conselheiro Ronaldo Trevisan, também da mesma contribuinte, falando a mesma coisa, que o recebimento do torcedor trimestralmente de insumos, transferido sem destaque do imposto de um estabelecimento todo da mesma empresa, gera direito ao crédito. Assim, os créditos de IPI são escriturados à vista do documento que lhes confira legitimidade. No entanto, a indicação de dados essenciais ao lançamento, inclusive o imposto devido pela saída, em campo diverso do previsto na norma, não inviabiliza o crédito adquirente, quando provado que o remetente reconheceu o débito do imposto incorretamente informado, conforme nota fiscal abaixo. Aí eu junto tem milhares de notas fiscais da Sadia, onde que o IPI está destacado lá em cima nas informações complementares. Aí eu fiz questão de observar todas as notas fiscais, realmente o IPI estava lá em cima destacado, ele só não estava destacado onde que estava aqui, que deveria estar, né? Então, diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte. É como voto.
Presidente. Obrigado, doutora Érica. Doutor Luiz. Sim, senhor. Uma pergunta aqui. Essa nota fiscal que ela colocou aqui, você sabe se isso consegue validar, esse PGD? Eu tenho dúvida. Eu acho que valida sim, presidente, porque ela colocou no campo, no meio do campo, valida sim. Valida, né? Que para mim... Posso colocar isso na ementa. Às vezes tem um desenho, valida, coisa pequena valida. Ela colocou só uma nota. Bom, doutor Luiz Eduardo. Estou pronto para votar, presidente. Posso? Sim. Presidente, eu com todas as vênias à senhora relatora, ficou claríssimo seu voto, doutora Érica, me facilita fazer o meu voto. Eu tenho um entendimento diferente. Vejamos o que acontece aqui no acórdão recorrido. No acórdão recorrido da relatoria do então conselheiro Carlos Pantaroli, ele fala o seguinte no seu voto: tenho presente que as notas fiscais apresentadas pelo recorrente não foram emitidas com destaque do imposto no campo próprio, portanto não servem sozinhas de prova do débito do imposto no estabelecimento remetente, de modo a permitir o aproveitamento do crédito no estabelecimento do recorrente. E aí ele prossegue: apesar de admitir a superação da falta de destaque do imposto no documento fiscal, então ele admite. Fato é que inexistem nos autos outros elementos de prova hábeis a comprovar a alegada incidência o livro de apuração IPI do estabelecimento remetente como prova do lançamento a débito do imposto. Convém assentar que em processos de restituição e compensação, em que se discute direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito, bem como a certeza e liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Isso é o recorrido. Vejamos agora o paradigma. No paradigma, a situação é idêntica. No paradigma, o então conselheiro Carlos Daniel diz o seguinte: verifica-se de plano que o total do valor das aquisições corresponde exatamente ao montante glosado do crédito, objeto de evidencia ser a única questão a ser debatida. E aí ele prossegue: por outro lado, o contribuinte afirma que informou o valor do IPI transferido como sua base de cálculo e alíquota no campo dados adicionais e informações complementares que a senhora acabou de mostrar, conforme se pode ver nas cópias das notas fiscais. Isto é, apesar de não destacar o IPI no campo apropriado, o estabelecimento remetente fez constar expressamente nas notas fiscais o valor da base de cálculo do IPI, a alíquota e o valor do débito. Essa foi a prova que ele entendeu suficiente. Portanto, para o paradigma, basta termos a informação no campo dados adicionais. Para o recorrido, essa informação teria que ter sido provada mediante a escrituração. Então, a razão, a divergência que estamos discutindo aqui é qual é o critério que justifica esse direito de se aproveitar do crédito. Se basta a informação em campos adicionais ou se seria necessário, já que não foi cumprida o destaque na nota fiscal, apresentar a escrituração fiscal para isso. Pois bem, eu entendo que não dá para você colocar num lugar que é um papel de pão, é um lugar que não é passado para os sistemas, que é uma informação não estruturada, uma informação não... e a gente dá ela na cadeira. Então, pelo ônus da prova, eu vou pedir vênia para entender diferente. Eu entendo assim: como no recorrido admite-se a superação da necessidade do destaque do IPI, desde que seja apresentada a prova do efetivo recolhimento, o que não foi realizado pela falta de apresentação de escrituração e movimentação, a única prova, na verdade, aqui é a informação nos campos adicionais
do valor desse IPI, eu adoto as razões do acórdão recorrido, que foi por unanimidade negado provimento ao voluntário, apesar de aceitar eventual prova que supere a necessidade do destaque. No caso, não tinha a mera informação de dados adicionais, não era prova suficiente. É com base nesse entendimento que eu peço licença para divergir e abro a divergência. É como voto, senhor presidente. Doutora Tatiana. Presidente, acho que a patrona levantou a mão. Doutora Ana Paula, quer fazer algum esclarecimento de fato? Sim, doutor, um esclarecimento muito breve. Apenas pontuar que na informação fiscal, as folhas 71 a 73, o motivo do indeferimento do crédito apontado pela fiscalização é a ausência de destaque em campo específico, e são mencionadas, inclusive listados, os documentos que foram solicitados à Sadia. Existe a folha 7 dos autos, uma intimação da autoridade fiscal para a juntada de alguns documentos, tais como os livros de apuração de IPI, notas fiscais, relação de fornecedores e outras coisas, declarações diversas, e esses documentos foram juntados às folhas 9 a 70, e na informação fiscal é listado o conjunto de documentos e pontuado que a irregularidade observada é o campo reputado inapropriado, né? Basicamente era essa complementação complementação fática que eu queria colocar. Obrigado, doutora. A relatora tem algum esclarecimento a fazer? Sem som. Tá no mudo, Érica. Tá no mudo. Tá no mudo. Desculpa, eu estava vendo que eu queria falar com o doutor Luiz, o que a patrona acabou de falar, porque nos documentos do volume 1 do processo, tem todos esses livros de apuração, tem tudo, mas a fiscalização entendeu que por falta de destaque no IPI no campo certo, é que foi indeferido o pleito do contribuinte. Ele juntou todos os documentos. Assim, o caso até é idêntico, eu fiz questão de olhar todos os casos. Então, assim, aqui está tudo comprovado. Só que, provavelmente, eu não sei se foi pedido mais informações lá na época, ou se não, apesar de ter tido todas as informações, a delegacia, né, no despacho desses órgãos, tanto a cota de impugnação, entendeu por bem que apenas o erro do destaque lá não daria direito ao crédito, que teria que ser destacado no local certo, na nota fiscal, né? E diante desse fato até não deve ter nem requerido mais informações, porque isso já bastava, desde o princípio que esse erro de destaque já era suficiente para negar o provimento do recurso, entendeu? Era isso que eu queria deixar claro. Obrigado, doutora Érica. Vamos retornar à votação. O doutor Luiz estava concluindo seu voto. Presidente, a questão é a seguinte: é afirmado expressamente que não há documentação comprobatória no acórdão recorrido. E eu estou cotejando os autos, isso não foi objeto de embargos. Ou foi omisso o acórdão recorrido, porque não fez referência à existência de documentos acostados aos autos e afirmou a inexistência de comprovação, ou ele olhou esses documentos e disse: isso não prova recolhimento, destaque dos valores. Um fato que está afirmado na decisão recorrida e que não foi objeto de embargos, ele é o fato que nós estamos discutindo. Então, a minha situação recorrida é: não houve prova além da informação em campos adicionais no topo da nota. Isso é o que está dito textualmente, por unanimidade. A turma recorrida entendeu que foi isso que aconteceu. E o que o outro, que é o paradigma, disse?
O paradigma não disse que há outras provas. O paradigma diz apenas que esse campo é suficiente, porque você coloca a informação no lugar errado e entra igual a informação. É o que o paradigma diz. Então, essa informação, se há ou não outra prova, está afirmada no recorrido de que não há. Se essas folhas são ou não suficientes, o interessado deveria ter embargado a decisão recorrida para comprovar que, olha, você ouve isso, como é que você diz que não tem prova? Se a prova está na folha tal, e aí mostraria numa tabela que esse valor que está no campo informações adicionais foi devidamente escriturado na folha tal. Eu não vi isso no acórdão recorrido, eu li rapidamente o acórdão recorrido e li rapidamente o acórdão paradigma. Nada disso é discutido em nenhum dos dois. O que é dito no recorrido, não existe prova da escrituração do débito. Ponto. O que é dito no paradigma? A informação no topo da nota fiscal, no campo, informações adicionais, me convence de que o IPI existe. É isso. Então, presidente, eu agradeço tanto a relatora, agradeço a patrona pelos esclarecimentos, mas em face do que eu estou vendo, eu mantenho o meu voto. Obrigado, doutor Luiz. Doutora Tatiana. Em relação ao ponto do acórdão recorrido, foi até trazido aqui pela relatora que o direito ao crédito foi reconhecido que o mesmo foi cobrado, né, escriturado e registrado na nota fiscal, mas no campo incorreto, né? E depois os créditos de IPI são escriturados à vista, documento que lhes confira legitimidade. No entanto, a indicação dos dados essenciais do lançamento, inclusive do imposto devido pela saída em campo diverso do previsto na norma, não inviabiliza o crédito do adquirente, quando provado que o remetente reconheceu como débito o imposto informado conforme nota fiscal abaixo, né? Aí ela até trouxe aqui os termos aqui da nota fiscal, né? Eu acho que seria, a meu ver, seria um formalismo exacerbado, né? Então, eu concordo com o relator, inclusive eu estava lendo aqui o voto do conselheiro Rosaldo Trevisan, também no mesmo sentido, né? E os acordos lá que foi citado aqui pela relatora, né? Inclusive para recorrente, né? Então, eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu vou acompanhar a divergência, presidente, e destaco, como diz o doutor Luiz Eduardo, que a decisão foi unânime, né? Então, isso que me chama a atenção na decisão recorrida. Então, que deva crer que os conselheiros que ali votaram apreciaram essa ausência de prova, isso que dá a entender. E a decisão que a gente está revendo é essa decisão, e a gente tem que acreditar na informação ali posta. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Doutor Balcer. De fato, a questão não é um mero preenchimento, como consta no recorrido. Trata-se de comprovação. Então, nesse sentido, voto com a divergência. Doutor Jorge. Também vou acompanhar a divergência, presidente. Tem um voto que a doutora Érica cita meu nome, inclusive. Todos esses votos, até eu participei de outros. A questão era justamente que, se o contribuinte, por outros meios de prova, conseguisse está provado que houve um erro no preenchimento da nota fiscal, ele seria dado crédito. Agora, a questão dos autos é a seguinte, conforme bem pontuou o doutor Luiz, justamente essa. Não tem prova nesse sentido. Então, não se está, nunca, pelo menos a jurisprudência que eu conheço, aceitou que o erro do preenchimento, desde que estivesse em observações suplementares, bastaria. Não bastaria. Seria o seguinte, desde que tivesse prova, livro registro de apuração do IPI, de registro de entrada, registro de saída. Até porque, normalmente, operações desse país, como disse o doutor Érica aqui no quarto hora, poderão sair com suspensão. E normalmente sai com suspensão, até chama atenção no caso dos autos. Então, presidente, não restando provado que houve esse débito, não há como dar crédito. Acompanha a divergência. Doutora Vanessa.
acompanhei atentamente aqui o voto da relatora também, os debates, né? E em outras ocasiões semelhantes, eu acompanhei também a divergência, então eu peço vênia à doutora Érica, vou acompanhar a divergência, porque no acórdão recorrido também está dito aqui que, embora se supere essa necessidade do destaque do imposto na nota, não haveria outras provas, né, outros elementos de provas que comprovassem a alegada incidência. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Também acompanho a divergência. Doutor Luiz, quer falar? Deixou a mão ou levantou de novo? Ah, tá. Obrigado. Estamos proclamando o resultado. Por maioria de votos, negou-se provimento de recurso especial interposto pelo contribuinte. Vencidas as conselheiras, relatora doutora Érica e doutora Tatiana. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Doutora Érica, agora item 16. Presidente, é a mesma situação, mesma coisa, períodos diferentes. Investe também os recorrentes, né? Sim, peraí, é só abrir ele aqui, só para deixar ali. Ai, hoje o computador que tá... Então, o 16 são os mesmos, presidente. É a mesma coisa. Contribuinte. Eu tinha visto aqui. É contribuinte também. É contribuinte. Os dois são do contribuinte. Ah, tá. Os dois são do contribuinte. 17 que é o outro. 17 é que é da família. Então, exatamente o mesmo resultado. Item 16. Por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso. Vencidas conselheiras Érica e Vanessa. Érica e Tatiana. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Obrigado, doutora Ana Paula. Obrigada, doutores. Bom trabalho. Bom trabalho. O doutor Oscar também não veio ainda, parece. Item 22. Item 22, doutora Érica. 18, 19, 20 já foi, 21. Item 22. Recorrente sadia interessado em Fazenda Nacional. Patrícia, pode convocar o doutor Oscar. Ok, presidente, fará a convocação. Estamos convocado, presidente. Obrigado. Perdão, presidente, pode repetir o número da pauta? Item 22 da pauta. Obrigado. Item 22. Doutor Oscar, boa tarde. Presidente, consegue nos ouvir? Da parte da manhã foram involuntários. Muito obrigado. Ficaram alguns para tarde. Da parte eu não consegui entrar na sessão. Foi isso. Desculpe aí o contratempo. Item 22, recorrente sadia interessado em Fazenda. Doutora Érica também. Então, vamos lá. Aqui é um caso de recurso especial do contribuinte, né? Quanto ao qual 3201-005-549, de 20 de agosto de 2019, assim inventado.
não cumulatividade das contribuições, aquisições de insumos, bens e serviços, direito ao crédito de despesas financeiras, empréstimo, limitação da dedução, crédito de despesas gerais de impossibilidade, crédito de aquisições junto às pessoas físicas e a entes desprovidos CNPJ, impossibilidade, crédito de despesas com construção e manutenção de máquinas e equipamentos, e restituição e ressarcimento, compensação ônus da prova, matéria não impugnada, de recurso, decisão definitiva. A qual dos membros colegiados por maioria dos votos se negar provimento a recurso, vencidos com Leonardo Correia Lima, Macedo, Tatiana Josefi Belisário, Laércio Cruz, que lhe davam parcial provimento para recolher direito aos créditos de bens ativados. Tendo sido cientificada da decisão, a contribuinte apresentou embaixo de declaração que foram rejeitados. Intimada apresentou recurso especial citando divergência as seguintes matérias: quanto ao conceito de insumo para fins de crédito PIS/COFINS, quanto ao direito decorrente de despesas financeiras, quanto ao direito decorrente de insumos adquiridos de pessoas físicas, e, por último, quanto ao direito ao crédito decorrente de despesas com manutenção da atividade operacional. Em relação à divergência 3, quanto ao direito decorrente de insumos adquiridos de pessoas físicas, o acordo número 32.01.015.111, de 2019, publicado no sítio do CARF em 1/4 de 2019, indicado como paradigma, por ter sido exonerado pelo mesmo colegiado do acordo recorrido, conforme a indicação do mesmo prefixo, situação que contraria o disposto no artigo 67 do RICARF, e diante disso foi negado seguimento ao item 3. Prosseguindo a análise, o recurso especial foi admitido parcialmente, conforme os folhas 10, 86 a 10, 94, somente com relação ao conceito de insumo, que é o item 1. O contribuinte apresentou agravo que foi rejeitado conforme folhas 1114 a 1118. Em contrarrazões, a Fazenda pede o não conhecimento do recurso especial e, caso conhecido, seu improvimento. É o relatório em si. Ok, doutor Oscar, tem 15 minutos. Boa tarde, presidente, senhora relatora, doutor Luiz Eduardo, a quem eu vejo, aos demais. É sempre um prazer estar com todos. Saudade. Bom, a matéria é relativamente simples, a doutora Érica sintetizou muito bem. Na verdade, tendo a discussão agora se pairado só sobre a questão do conceito de insumos. Conceito esse que o CARF e essa egrégia turma já, digamos assim, avançaram em muito, e quero crer que, inclusive, foi nessa linha que o STJ baixou a decisão do recurso repetitivo. Então, para ser rápido e objetivo, senhor presidente, para evitar o acúmulo nessa sessão, a recorrente pleiteia, em relação ao item que foi admitido o seu recurso especial, a aplicação desse conceito, e nesse sentido, em que, na verdade, não é aquele conceito adotado pela decisão recorrida, que é só aquilo que é consumido e empregado no processo produtivo. Aqui, no caso específico, nós temos no item, na folha 934 do acordo recorrido, uma série de itens que ele aponta como despesas gerais e que, dentro desse conceito de insumo, nós poderíamos, en passant, só mencionar que eu tenho aqui diversos itens que já vêm sendo consolidados a sua concessão por essa egrégia turma, e eu me refiro aqui àqueles, por exemplo, como limpeza, conservação, manutenção, isso tudo em função da atividade exercida pela Sadia, em que a higiene e a desinfecção são coisas importantíssimas impostas pela própria Anvisa, e também vestuário, que também isso para seguir as normas rígidas da vigilância sanitária. Então, nesse sentido, senhor presidente, é que pede o provimento nesse aspecto para que, interpretando e acolhendo o recurso repetitivo do STJ e a farta jurisprudência da Casa, sejam concedidos os créditos relativos a esses itens de despesas gerais, nomeadamente esses aos quais me referi. É o que espero, então, presidente, o provimento, e agradeço a oportunidade. Mando um abraço a todos. Com a palavra, relatora. Conheço do recurso especial da contribuinte, né, conforme despacho de folhas 10.806 a 10.948. Quanto ao mérito, né, aqui é o conceito de insumos, né, então adoto o conceito do RESP, né, além do pareceres, né, da Receita Federal e da Procuradoria, né, que
precisa de ter a subtração, né, para verificar. Então, passando a isso, vamos lá para os itens que são glosados. Página 13 do acordo aqui. Como o patrono disse, aqui, né, dessa feita, somente temos que analisar os seguintes insumos: despesas gerais, serviços médicos e exames radiológicos, supermercados, manutenção de veículos, limpeza, conservação e manutenção, material de expediente, assessoria, planejamento, consultoria, segurança, vigilância, ligações telefônicas, viagem, locomoção, encadenação, locação de serviços de veículos, serviços de guincho, limpeza de veículos, reparo de pneus, tinta automotiva, sinalização, locução de rádio, restaurantes, refeições, lanches, panificadora, casas de carne, de peixe, bebidas, suprimentos de informática, confecção de chá, fotografia e imagem, brindes, mudança, joalheria, decoração, vestuário, além de gastos com sindicatos, crédito e impossibilidade. Neste ponto, entendo que o acordo recorrido não merece reparo. O contribuinte não provou como esses itens eram utilizados. Não vejamos o que diz o acordo. A fiscalização glosou de crédito em relação a tais itens considerar que se trata de gastos com desembolso que não se enquadram no conceito de insumos, utilizados na produção de bens e de serviços, caracterizando como despesas manuais e usuais que não se incorporam aos bens produzidos. Já o recorrente argumenta que, em relação ao PIS/COFINS, o conceito de insumos se relaciona com a totalidade de receitas oferidas, faturamento, as quais, para ser obtidos, exige que o contribuinte incorra com custos e despesas operacionais geradores de crédito. Verifique-se que a defesa recorrente é genérica, não havendo indicação precisa e clara da participação de tais dispensos no processo produtivo, inexistindo ainda a identificação de eventual correspondência direta de tais itens ao processo produtivo, identificado no laudo técnico apresentado extemporaneamente. Além disso, não foi dado qualquer esclarecimento adicional acerca da abrangência dos gastos com manutenção de veículos, assessoria, planejamento e consultoria que pudesse indicar sua natureza e aplicação informática como se encontravam imbricados no processo produtivo, hipótese que se poderia cogitar seu acreditamento. Quando os demais itens glosados, a sua simples identificação denota seu total distanciamento do conceito de insumos adotado nesse voto para fins de acreditamento, na apuração de contribuições acumulativas, pois não se refere a bens e serviços essenciais ao processo produtivo. Aí citou aqui, né, em questão da prova, né, que não teve prova, em conformidade com o dispositivo supra, tem-se que o âmbito da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou fato que modifica, extinga ou que serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não reconheceu o direito de história amparado em informações fornecidas pelo próprio passivo, sujeito passivo, informações essas não infirmadas em documentação hábil e idônea. Mesmo considerando o princípio da busca em busca da verdade material, em que a apuração da verdade de fato pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos atos pelo interessado, nos casos em espécie, a hora analisada, o crédito prestado não se encontra nem mesmo devidamente identificado, e muito menos comprovado, não se vislumbrando razão a uma possível inversão do âmbito da prova, como pretende a recorrente. Então, assim, eu entendo aqui que, como não teve uma prova específica de cada item, que realmente porque é fácil você citar vestuário sem falar o que é. É fácil citar limpeza e conservação, falar qual limpeza é essa conservação. Eu não encontrei isso nos autos. Então, por isso, por falta de provas, eu estou negando, eu dou provimento parcial, porque esse aqui é o que eu fiquei na dúvida. Porque aquilo que foi só conceito de insumo. Então, eu daria provimento parcial ou só com relação somente ao conceito de insumos ou nego total? Esse aqui eu fiquei na dúvida, a gente poderia meditar. Rodrigo, seu microfone. Doutor Luiz está pedindo a palavra. Doutora Érica, olha, eu li teu voto com bastante cuidado. A senhora foi precisa em tratar a questão do ônus da prova e como o pedido, na verdade, é de cada um desses créditos e nenhum deles está sendo reconhecido, eu não vejo o que aproveita a decisão ao recorrente. Então, salvo melhor juízo, seguindo sua linha de raciocínio, eu concluiria por uma negativa de provimento. Nós fizemos vários desses em relação à Fazenda, em que ela trazia como paradigma o conceito do IPI, e aí nós abríamos todos os itens que tinham sido glosados para ver se poderia rever alguma glosa, e aí negávamos provimento. Eu penso que a gente seria coerente assim.
negávamos por unanimidade. Ok. A Fazenda, eu faria igual. Ok, já mudei aqui. Obrigada. Tá? Negando provimento, né? Sim, Doutor estou Luiz. negando provimento ao recurso especial do contribuinte. Acompanho a relação, presidente. Doutora Tatiana. Presidente, acompanha a relatora, só que tem tem um processo que também foi bem parecido, que a gente também deu provimento parcial, né? E ela só aceitou o insumos e os itens não, né? Então, esse é o 22, né, doutora Érica? Tem um que foi dado provimento parcial. Sim. Acho que foi do começo aqui. Não, mas eram outros itens. Eram outros itens, mas só que... E era tudo comprovado, era indumentária certinho, higienização então de água, era tudo... Isso já estava lá certinho, cada item identificado. Tá bom. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Valcia. Meu primeiro boa tarde à doutora Maria Concília, doutor Oscar. Voto com a relatora. Doutor Jorge. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Presidente, eu fiquei em dúvida com relação a alguns itens aqui, estava tentando verificar que, por exemplo, itens de manutenção de veículos, limpeza, conservação e manutenção, vestuário, normalmente são itens que nós concedemos o direito ao crédito, né? Mas como eu estava fazendo uma revisão aqui do acórdão do voluntário, a questão aqui é que não foi sequer especificado, como disse a doutora Érica, em que momento e como eles seriam utilizados na produção, né? Então, por exemplo, manutenção de veículos pode ser tanto de veículos da administração quanto dos veículos utilizados para o transporte da mercadoria. Então, com base nisso, eu acompanho a relatora, presidente, em razão da questão probatória. Também acompanho a relatora, proclamando o resultado. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte. Obrigado, relatora. Obrigado, doutor Oscar. Sim? Bom trabalho a todos. Um abraço. Obrigada, boa tarde. Obrigado, até mais. Item 23, doutor Balcir. Pode chamar o patrono, Patrícia. Ok, presidente. Este só vai acompanhar, né? Acho que não, deixa eu ver aqui. Não. Tá só como Não. acompanhamento aqui na informação da pauta. Ah, tá, na pauta como acompanhamento, Patrono convocado, presidente. É que na planilha não vem mais. Excluir essa coluna da planilha. Quando está lá em videoconferência, vídeo gravado. Está sim. Está escrito acompanhamento, doutora Camila, item 23, doutor Valcir é o relator. É a coluna Isso, então. Atende-se na... Coluna A. O senhor está vendo da bem tá diante. certo, tem sim. Boa tarde. Boa tarde. Essa coluna minha estava escondida, é isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde, doutora Camila. Boa tarde, doutor Rodrigo, doutores Rodrigos e demais conselheiros. Doutor Oscar está aqui ainda? Estão vendo o doutor Oscar aí? Também estou vendo. Será que ficou só congelado? Parece que está travado, Ah, congelado. Doutor Rodrigo Mineiro. Patrícia, eu acho que você que poderia retirá-lo? Você tem permissão para excluir, Patrícia, acho que só você. Essa versão que ainda não temos a versão full para todo mundo. Patrícia, está ouvindo? Acho que não é a Patrícia que agora é parte. Sim, Patrícia, você consegue retirar o doutor Oscar da sala? Oi? Tá, só um minuto. Patrícia,
Você consegue tirar o doutor Oscar da sala? A Tatiana Sim, deve consigo. conseguir. Eu não consegui, não. Já tentei aqui, não consegui, Também não não. consegui, não. Tatiana, você consegue tirar o doutor Oscar? Patrono Saiu. removido, presidente. Obrigado, Patrícia. Nada. Então, entre 23 recorrentes, Fazenda e MS Leather, Indústria e Comércio de Couros. A doutora Camila irá acompanhar, então o doutor Valci pode ler o relatório e passar ao voto. Boa tarde a todos, todas. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em 2011 e pelo contribuinte em 2012, em face ao acórdão 3402.000.852 de 2010. Estou fazendo questão de salientar aqui as datas, integrado pelo acórdão 3402.006.236 de 2019. Tá? Então, nós temos um acórdão integrador aqui de 9 anos depois do acórdão proferido. Isso vai dar o entendimento do processo. O acórdão de 2010 ficou assim emendado. IPI, questão dos insumos adquiridos de não contribuintes, pessoas físicas, correção monetária, receita de exportação, inclusão, produtos adquiridos de terceiros exportados. No despacho de exame de admissibilidade de recurso especial da Fazenda Nacional, entendeu-se que devemos rediscutir a matéria quanto à receita de exportação oriunda de revenda de mercadoria adquiridas de terceiros. Esse despacho de 2012. Por intermédio do despacho de exame de admissibilidade de recurso especial do contribuinte de 2015, decidiu-se para a rediscussão das seguintes matérias. 1. Quanto à inclusão na base de cálculo do crédito presumido do IPI das aquisições de insumos que não sofreram incidência de COFINS e da contribuição para a PIS/PASEP. E 2. Quanto à atualização monetária no ressarcimento de crédito presumido do IPI e do saldo credor desse imposto. Por meio do despacho de saneamento, as folhas 411 de 2017, o presidente substituto da Câmara Superior de Recursos Fiscais desenvolveu os autos ao colegiado ACO para saneamento, tendo em vista que não consta o voto vencedor no acórdão recorrido. O presidente da segunda turma ordinária da quarta Câmara, terceira sessão, interpôs embargos inominados em 2018. Assim, o acórdão 3402.006.236, integrativo, proferido em sede de embargos, foi emendado. E o que consta aqui da emenda é em relação à questão se cabe ou não cabe embargos inominados e a questão das inexatidões materiais. O contribuinte apresentou contra-razões em 20 de agosto de 2012, ainda em 2012, e pede a recorrida que o recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional seja conhecido e no mérito negado provimento para fim de manter o recorrido que diz respeito ao direito do crédito presumido do IPI no cômputo da receita bruta de exportação quanto às vendas para o exterior e para a empresa comercial exportadora. A Fazenda Nacional apresentou contra-razões em 2015 e depois a Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão integrativo e ratificou as suas contra-razões. Em relação ao contribuinte, esse tomou ciência por decurso de prazo, é o relatório. Posso passar ao voto? É só acompanhamento, né? Isso, perfeitamente. Mas eu não estou vendo. A Camila caiu. Presidente, a conexão da doutora Camila caiu. Ela já está entrando novamente. Pede para ela retornar, por favor. Perdão, doutor Rodrigo. A conexão caiu aqui. Tá. Pode continuar, doutor Valci. Boa tarde, doutora Camila. Eu acabei de fazer o relatório. Tá. E fiz questão de salientar que tem um acórdão integrativo, 9 anos depois da decisão do acórdão 3402.00852, depois de ter posto a Fazenda Nacional, bem como contribuinte recurso especial. Daí tem um integrativo. Vamos ao voto, então. Começo pelo recurso especial da Fazenda Nacional. Eu entendo que ele atende todos os pressupostos legais de admissibilidade. A matéria objeto em relação a este recurso refere-se à receita de exportação oriunda de revenda de mercadorias adquiridas de terceiros.
No recorrido por maioria de votos, entendeu-se que não há vedação expressa na legislação que seja desconsiderado o cômputo da receita bruta de exportação, a venda para o exterior e para a empresa comercial exportadora e mercadorias nacionais adquiridas de terceiros. A Fazenda Nacional sustenta que não é possível a inclusão de produtos adquiridos de terceiros exportados no presente caso, pois não atende o exposto da Lei 9363, artigo 1º. Ela sustenta que a norma é clara, para jus ao crédito presumido de IPI, a empresa produtora e exportadora. Para gozar do benefício, comenta, é preciso que o contribuinte atue simultaneamente como produtor e exportador. E aqui, a Fazenda Nacional entende que o contribuinte atua como mero exportador. Na análise dos autos, entende-se que não assiste razão à Fazenda Nacional, tendo em vista que a matéria já foi simulada da seguinte forma. Daí eu cito aqui a súmula 128, que no cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata a Lei 9363, as receitas de exportação de produtos não inicializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da receita de exportação quanto da receita operacional bruta, refletindo os dois lados do coeficiente de exportação, numerador e denominador. No exposto, vota-se por conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e no mérito negar-lhe provimento. Posso continuar? Vamos votar primeiro da Fazenda. Doutor Luiz. Relator, senhor presidente. Aplicação de súmula, sem dúvida. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Comigo mesmo. Já é o relator. Doutora Érica. Eu, Com o presidente. relator. Não, Jorge. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Em vez de chamar o Jorge, chamei o Valcir. Estou ficando meio maluco. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial da Fazenda. Então, doutor Valcir, recurso do contribuinte agora. O que eu salientei no início do relatório, das datas, né, da interposição dos recursos e dos embargos, vai aqui que vamos retomar essa questão. As matérias objeto de deliberação de acordo com o despacho de admissibilidade inclusão na base de cálculo de crédito presumido do IPI nas aquisições de pessoas físicas, insumos que não sofreram incidência e COFINS da contribuição para o PIS/PASEP, e quanto à atualização monetária no ressarcimento de crédito presumido do IPI e do saldo credor desse imposto. Na análise dos autos, verifica-se que o recurso especial interposto perdeu o objeto, tendo em vista que o recurso voluntário foi totalmente provido. Assim, nota-se por primeiro que o despacho de exame de admissibilidade do recurso especial do contribuinte se deu em 2 de dezembro de 2015, antes, portanto, da data em que foi proferido em sede de embargos nominados o acordo 3402.006.236 de 2019. Consta dos embargos de declaração recepcionados como embargos denominados, interpostos pelo presidente da segunda turma ordinária da quarta Câmara, o seguinte: pela leitura verifica-se que o recurso voluntário foi provido na íntegra e não parcialmente conforme consta da parte final da ementa, quanto à inclusão da receita de exportação de valores relativos a mercadorias nacionais de terceiros, b, a aquisição de pessoas físicas e c, a correção monetária dos valores a serem ressarcidos. Além dessa contradição retratada acima, consta o despacho de assinamento encaminhado pelo presidente substituto da terceira turma da Câmara Superior, que o acordo 3402.00852, exalado pela segunda turma ordinária da quarta Câmara dessa terceira sessão, que ao analisar os autos, verificou que não consta do referido acordo a elaboração e redação do respectivo voto vencedor. No caso, resta a existência de uma inexatidão material devido ao lapso manifesto, continua o acordo de recurso voluntário número tal, tendo em vista que o mesmo foi formalizado sem o voto vencedor em relação a duas matérias examinadas pelo acusado, quais sejam, que acabei de falar. Fato esse que deve ser corrigido, uma vez que não altera o julgamento de mérito. Para bem esclarecer, cita-se trecho do acordo, então, integrativo, 3402.006.236. Da análise de tais trechos, é possível perceber que o recurso voluntário interposto pelo contribuinte foi, por maioria de votos, julgado totalmente procedente e não parcialmente procedente, como consta da parte final da subdita ementa, e ainda que os trechos negritados da ementa acima transcrita não refletem o teor do julgado, que decorre da segunda inexatidão material já destacada, qual seja a ausência do voto vencedor. Dispositivo ante o exposto voto em não conhecer os embargos de declaração interpostos por ser intempestivo, mas conhecer de ofício as inexatidões materiais que maculavam o acórdão
total, o qual passará a ser integrado com os itens 3 e 4 do presente voto, bem como a seguinte emenda. Então, a emenda aqui dando provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Assim, vota-se por não conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte devido à perda do objeto. Esse é o voto, senhor presidente. Tá. Doutor Valci, eu tenho, acho que não conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte. Tem uma dúvida aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui nos embargos, o recurso voluntário foi dado provimento total? Total, na íntegra. Foi tanto nos embargos, consta essa constatação, bem como no acordo integrativo, que é o 3402.006.236. Tanto nos embargos quanto no acordo integrativo, é julgado totalmente procedente o recurso voluntário do contribuinte. Aí por isso que você está não conhecendo. Exato, porque ficou constando de forma equivocada no primeiro acórdão que tinha sido dado parcial provimento. E com base nisso, pelo que me parece, o contribuinte apresentou recurso especial àquela época, em 2012. Está certíssimo. Doutor Luiz. Presidente, normalmente o que nós fazemos é, depois de um acordo integrativo, intimar a parte para ver se ela quer aditar, se ela quer abrir mão ou ratificar o recurso, né? E não aconteceu, porque ele ganhou tudo, e ele não pôde se manifestar. Agora, não há interesse recursal para quem ganhou. Então, eu acompanho o relator, doutor Valci, pelo não conhecimento. É como voto. Doutor Tatiana. Eu também concordo com o relator que acho que houve perda de objeto, eu acompanho o relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator também. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pelo contribuinte, por perda de objeto. Juntando os dois, vou proclamar um resultado só. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial da Fazenda e, também por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pelo contribuinte por falta de objeto. Obrigada, conselheiros, e perdão de novo pela falta de conexão aqui. Tranquilo. Obrigado, doutora Camila. Uma boa semana de trabalho. Tchau, tchau. Obrigado, doutora Camila. Chegou a 26 e 27. Vou ver aqui primeiro. Pode chamar o patrono, Patrícia, minha relatoria. Ok, presidente, farei a convocação. Estamos tirando atraso da manhã ainda. À tarde vão ter menos sedações. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Doutor Pedro, boa tarde. Boa tarde, presidente. Vamos fazer a votação do item 26 da pauta. Recorrentes. Fazenda Nacional e Aracruz Celulose.
Presidente, apenas para a organização dos trabalhos, o 26 será jogado em separado do 27? 26 e 27. O senhor pode fazer uma citação somente. Ok. Aí eu não lembro exatamente se o objeto é exatamente o mesmo. Mas deixa eu ver aqui, 26 e 27. Depois tem um 28 também, que é da mesma empresa, mas porém com outro patrono. O senhor pode, para ganhar tempo, fazer uma sustentação hora única. Maravilha. Se o senhor quiser, obviamente. Claro, sim, perfeito. Até mesmo para auxiliar os trabalhos. Relatório. Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda e pelo contribuinte. Contra quórum 3302-01476. Proferido pela segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Aí eu transcrevo aí a ementa. Vou ler. Aquisição de insumos consumidos no processo de fabricação da pasta de celulose, incluindo despesa de depreciação da floresta de eucalipto, deve ser considerada para apuração do crédito presumido de IPI. Custos com aquisição de combustíveis, ainda que essenciais ao processo produtivo, por força da súmula do CARF, não são admitidos na apuração do crédito presumido. Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito do crédito presumido das despesas com produtos químicos utilizados diretamente na água, onde a madeira é cozida, e das despesas de depreciação da madeira utilizada na produção da celulose. Está escrito exatamente dessa forma na ementa. Se é depreciação ou exaustão, a gente conversa depois. Aqui fala em depreciação, na ementa. No seu recurso especial, o qual foi dado o segmento, nos termos do exame de admissibilidade, a PGFN fundamenta que o acórdão recorrido reconheceu o crédito presumido de IPI quanto aos produtos químicos utilizados diretamente na água onde a madeira é cozida, assim como em relação aos bens utilizados no cultivo de florestas e eucaliptos por meio da apropriação de despesas de depreciação da madeira. Enquanto a decisão paradigma, em relação aos mesmos produtos, não reconheceu o crédito presumido. Salienta que os acordos confrontados analisam a mesma questão, inclusive sendo a mesma pessoa jurídica. O contribuinte apresentou contrarrazões. Ao seu recurso especial, inicialmente, foi dado seguimento, apenas em relação à matéria, direito ao crédito presumido do IPI, dos bens que sofrem desgaste direto em face ao conteúdo, contato com o produto, partes e peças de máquinas. Fecha aspas. Decisão contra a qual foi interposto o agravo, que foi rejeitado. O paradigma trazido também é da Aracruz. A PGFN apresentou contrarrazões. O doutor Pedro tem 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os jogadores. Vou tentar ser o mais breve possível, porque o caso já é conhecido nessa terceira turma, porque julgado já um dos paradigmas em 2018. Né? Então, da forma mais breve possível. Bom, em primeiro lugar, sobre o recurso especial da Fazenda Nacional, o relator já trouxe bem quais são as questões que estão ali postas, e a primeira observação que precisa ser feita é que o recurso não merece ser sequer conhecido naquilo que se refere à questão da apropriação de despesas da depreciação da madeira. Isso porque o paradigma que é trazido à colação não trata dessa autorização, né, dessa depreciação, e sim tratava apenas dos insumos da produção de florestas, né, de eucalipto. Portanto, já não se tem aí qualquer identidade material ou mesmo fática em relação aos dois, ao paradigma, né, e o acórdão recorrido nesta parte pela Fazenda Nacional. E também com relação aos produtos empregados na água de caldeiras, a melhor sorte não cabe ao recurso da Fazenda, porque, como eu já vinha dizendo, esta Câmara Superior já teve a oportunidade de enfrentar
o tema específico dos produtos utilizados para tratamento das águas de caldeiras na industrialização de celulose, na indústria de celulose, né? Já teve essa oportunidade, e é um dos paradigmas que é trazido pela recorrente, no caso, o contribuinte. No caso, o terceiro paradigma que nós trouxemos justamente sobre o tema do cozimento da celulose. Na época, era a decisão da segunda turma ordinária, da quarta Câmara, porque, né, o nosso paradigma havia sido julgado em 28 de abril de 2010, e, no caso, esse paradigma foi confirmado nesta mesma turma da Câmara Superior, em 12 de abril de 2018, no acórdão 9303-006-684. E quero fazer o registro, senhor presidente, senhores conselheiros, que justamente naquela oportunidade já se encontravam presentes, igualmente esta sessão, creio eu, pelo menos 5 dos conselheiros aqui presentes já se encontravam lá. Tenho, por exemplo, que na época relatora daquele caso era a conselheira Érica Costa, ela acabou vencida, se tornou redator para o acórdão o conselheiro Andrada, mas presentes à sessão também o próprio presidente, Rodrigo Poças, também as conselheiras a Tatiana Midori e Vanessa Marini, que acompanhavam, né, a então relatora, ficaram vencidos, portanto, também, e os conselheiros Luiz Eduardo, Jorge Almiro e Érica Costa, também presentes naquela sessão de julgamento em 2018. Bom, isso tudo para dizer apenas que esse tema não é inédito, né, e que, neste julgado específico da turma, foi, como eu disse, confirmado o acórdão que nos serviu de paradigma para uma das teses, e esse acórdão traz a seguinte dicção que confirma integralmente os dois temas trazidos pela recorrente, no caso do contribuinte, em relação tanto às partes e peças, como em relação aos produtos utilizados no tratamento das águas de caldeiras para a produção de celulose. Eu transcrevo, eu vou citar apenas um pequeno trecho em que se reconheceu justamente, né, pelo teor do parecer normativo CST 65/79, a possibilidade de utilização, né, possibilidade do emprego do conceito amplo de insumos para o efeito do crédito presumido de IPI. E, neste caso, na própria Aracruz, o paradigma é da própria Aracruz, na mesma contribuinte aqui, o processo industrial é rigorosamente o mesmo, lá analisado, que se reconheceu foi justamente que, no parecer normativo CST, se estendeu o alcance da expressão consumidos no processo de industrialização para considerar passível de gerar crédito de IPI a aquisição de bens que não sejam consumidos no sentido estrito da palavra, mas que sejam apenas desgastados ou danificados, desde que esse desgaste, desbaste ou dano decorram de ação direta sobre o produto em fabricação. Bom, então se teria que atender duas condições cumulativas, sendo ela sofrer desgaste ou dano ou decorrer esse desgaste pelo contato direto com o produto em fabricação, que no caso é a celulose. E isso é bem reconhecido naquele caso, porque naquele caso, de fato, houve, inclusive, baixa em diligência, e essa diligência apurou que os bens que aqui também estão em discussão são utilizados na transformação de toras e cavacos e no tratamento da água utilizada nas caldeiras para cozimento de celulose e que se dissolvem nessa água, conforme funções descritas nos laudos lá produzidos. Portanto, senhor presidente, não me alongando mais, mas apenas para dizer, essa turma, portanto, teve essa oportunidade de discutir exatamente a matéria que é aqui tratada pelo contribuinte, e, a contrário senso, também a Fazenda Nacional, no terceiro paradigma que foi trazido à colação, que era o acórdão 3402-00531, e, no caso, confirmou esse acórdão totalmente, ali por uma questão meramente incidental, né? Não se conhecia do recurso especial da contribuinte, que tratava da questão dos insumos florestais. Então, vejam, os senhores e senhoras, que naquele caso não se teve julgamento de mérito sobre os insumos florestais, justamente porque não se conheceu desse recurso. E aqui vem a Fazenda tentar
tratar da questão também dos insumos, usar um paradigma de insumos florestais para tratar da possibilidade de se compensar as despesas, né, com a depreciação da madeira. Portanto, esta parte no recurso fazendário não merece ter sequer conhecimento, não merece ter trânsito algum perante esse colegiado, e nas partes que são relativas ao recurso da contribuinte, como dito, esta Câmara Superior já teve a oportunidade de analisar e reconheceu o direito da contribuinte, justamente porque já foi amplamente e exaustivamente examinado em diligência fiscal em outro caso, e, portanto, que sim faz jus, num processo de produção de celulose, a empresa faz jus ao creditamento aqui pretendido. Portanto, com essas breves considerações, a recorrente reforça seu pedido pela negativa de segmento, ou pelo menos pelo não provimento do recurso fazendário, e, claro, pelo provimento integral do recurso por ela interposto. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor. Voto. Conhecemos de ambos os recursos. No mérito, a Lei 9363/96 prevê o seguinte. Aí eu transcrevo aí o artigo 1º e 3º da 9363. Também o RIP 98, artigo 147. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se: 1. O imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização dos produtos tributados, incluindo-se entre as matérias-primas e produtos intermediários aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendido entre bens do ativo permanente. O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no parecer normativo CST número 6579. Vou ler só o que interessa para a gente aqui. O item 10.3. Façam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da norma anterior, as ferramentas manuais e intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem. Item 10.1. Se consumir em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação ou por este diretamente sofrida. 11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que integram ao produto final, matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no artigo permanente. A empresa, eu vou analisar os dois recursos em conjunto, porque aqui eles se integram, não tem como analisar um depois o outro. A empresa é mais que conhecida fabricante de celulose a partir de eucaliptos com florestas próprias, sendo que pleiteia o crédito sobre bens utilizados na fase agrícola, ou seja, o insumo do insumo, que diferentemente do que ocorre para PIS/COFINS, não dão direito ao crédito, nem sobre encargos de depreciação, como acatou o acórdão recorrido, pois só há que se falar em creditamento de IPI na fase industrial, que se inicia quando as toras de madeira começam a ser processadas. Quanto às peças que sofrem desgaste em contato direto com o produto, o próprio contribuinte diz tratar-se de partes e peças de máquinas. Vejamos o que diz o paradigma trazido pelos recorrentes. Paradigma da PGFN.
Ele fala: os conceitos de produção de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem são admitidos na legislação aplicável do IPI, de modo que apenas os produtos consumidos em processo industrial pelo contato direto com o produto final podem ser incluídos na base de cálculo do crédito presumido, desde que não componham um ativo imobilizado. Energia elétrica, combustíveis, serviços de transporte, produtos utilizados na produção de outras fontes energéticas, no cultivo de árvores, no controle de qualidade, no tratamento de água de caldeira, bem como partes e peças de máquinas e equipamentos, porque não satisfazem as condições, não podem ser incluídos. Aí tem também um paradigma que o contribuinte trouxe. Comprovado por laudo técnico que os insumos sofrem desgaste no processo produtivo, em função do seu contato com o produto em fabricação, demandando sua constante reposição, deve ser reconhecido o direito de crédito do IPI sobre tais insumos. Não se enquadra no conceito de produto intermediário os produtos químicos utilizados para tratamento de águas de caldeiras para a produção de vapor, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto de fabricação. Os insumos utilizados na fase de produção industrial, relacionados pela fiscalização, são os seguintes. Não inclui aqueles utilizados no cultivo de eucaliptos e combustíveis. Então, tem alguns insumos aqui, alguns insumos colocados pelo contribuinte. Faca do picador, placa de cobertura de faca, peneira para picador de cascas, contrafaca, faca do picador de casca, segmento dentado, Triact 1820 Nalco, que são resinas, catiotônicos para desmineralização da água, resina aniônica forte para trocador aniônico, resina aniônica fraca, polieletrólito, sulfato de alumínio, parafuso sextavado parcial, parafuso sextavado rosca parcial, amortecedor das empilhadeiras, areia seca, floculan 1, aí na frente tem a função agregar partículas sólidas para decantação do tratamento de água, calcário calcítico, calcário britado, polietrolito superfloc. São esses. Estamos aí diante de itens que se desgastam em contato com o produto, mas são partes e peças de máquinas, bem como os produtos não adicionados diretamente ao cozimento da celulose, mas sim para o tratamento da caldeira e da água a ser utilizada para cozimento. No acordo da RJ Juiz de Fora, objeto do processo tal, da mesma Aracruz, em julgamento nessa mesma sessão, o item 27 da pauta, está um resumo do que, por qual motivo houve as glosas feitas pela fiscalização, do que me utilizo como razões para decidir também, por efetivamente não se enquadrar no conceito de insumo da legislação do IPI. Aí aqui tem A. Produtos utilizados como partes e peças de máquinas e equipamentos, tais como os parafusos, porcas, selos mecânicos, arruelas, molas, prendedores, cabo de selagem, etc. Como visto acima, os produtos se enquadram como parte e peça de máquinas e equipamentos, e não pode ser caracterizados como MP, PI e ME. Alguns, como malas e amortecedores, além de serem partes e peças de máquinas e equipamentos, não entram em contato direto com o produto, contrariando duas premissas do parecer normativo. Já os parafusos, porcas e arruelas, mesmo quando entram em contato com o produto, possam sofrer desgaste devido a esse contato. A função deles não é se desgastar a partir desse contorno, mas simplesmente a montagem do equipamento, e assim que esse desgaste deve ser considerado como originário da sua utilização normal e não por força direta sobre o produto. Que seria o caso de uma lixa, por exemplo, cuja função é se desgastar pelo contato direto com o produto. C. Produtos utilizados no picador de casca, tais como corrente estampada, faca do picador de casca, contrafaca, pente, peneiras, correias, lâminas de desgaste, saída, lâmina desgaste saída, lâmina arrastadora,
placa de cobertura da faca, segmento dentado, etc. As cascas da madeira são utilizadas como combustível para complementar na fábrica de celulose. Estes itens são utilizados em linha industrial específica que destina essas cascas de madeira para a produção de energia. Como combustível não é considerado no cálculo do crédito presumido, não podem tampouco ser considerados insumos utilizados em sua linha de produção. Letra D. Produtos utilizados para tratamento, desmineralização da água da caldeira, tais como triac 1800 nálcool, resina aniônica forte, resina aniônica fraca, etc. A água utilizada na caldeira deve ser tratada quimicamente para retirar de alguns minerais, que é chamado de desmineralização, ou controle seu pH. Caso contrário, pode haver uma incrustação ou corrosão dos canos da caldeira. Como se observa, o objetivo desse procedimento é meramente de manutenção e aumento da eficiência do equipamento, não guardando qualquer relação com o processo produtivo da celulose em si. Letra E. Produtos utilizados como combustíveis para caldeira e fornos, tais como cavacos APM, calcário calcífico, óleo combustível tipo 2, gás natural, hidrogênio, terão utilização vedada por tratar de fonte de energia térmica para o sistema. F. Produtos utilizados no laboratório, tais como disulfato de sódio, nitrogênio, ultrapuro, 99,99%, etc. Esses produtos utilizados nas análises químicas e físicas feitas depois do produto acabado, com o intuito de análise das suas propriedades, não fazem parte do processo produtivo da empresa, não se enquadrando como produto intermediário, material de embalagem ou matéria-prima. Espera que eu vou fazer um acerto aqui no português aqui. G. Produtos que não entram em contato indireto com a produção, tais como rolos, roteias, braço, peneira, cavaco. Como visto no parecer normativo, somente podem ser considerados produtos intermediários os produtos que se desgastam devido à ação direta na produção, que não ocorre no presente caso. H. Produtos com vida útil maior que 1 ano, tais como conector rangeno, grelha cilíndrica, etc. Os produtos que possuem vida útil maior que 1 ano devem ser imobilizados, não podendo ser considerados produtos intermediários na produção. E material de consumo e manutenção, tais como óleo decorrente de motosserra, calcário calcífico, etc. Esses produtos têm como fruição simplesmente a manutenção de máquinas. E equipamentos, como lubrificação, limpeza, etc., não se enquadrando no conceito de MP, PI e ME. Consigno ainda que, em relação aos combustíveis, o regime da Lei 9363, a questão está pacificada, tem súmula, né? Não integra a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9363 as aquisições de combustíveis e energia elétrica, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. À vista do exposto, voto por dar provimento à Corte Especial da Fazenda e negado ao contribuinte. Dr. Luiz Eduardo. O microfone está desabilitado. Perdão, presidente. Eu fiquei aqui na dúvida se houve uma alteração de entendimento do nosso colegiado entre 2018, maio, no 9303006684, e o atual processo. Então, eu gostaria de pedir vista desse processo. Analisar a questão. Tá. Então, item 26. Ficou a mesma dúvida, doutor Luiz. Ficou também, né? Eu vou fazer o cotejo. Item 26. E se o 27 for igual, eu já vou pedir adiantadamente, tá? O 27. O 27. Ele serve de base para esse, inclusive. O 27 ele é muito, muito semelhante. Não sei se tem todos os incisos, todos os insumos.
E o 27, ele é só do contribuinte. Só tem um recorrente também. 7. Isso, tem um recorrente. Então, primeiro 26. 26 foi vista o conselheiro Luiz Eduardo, após o conselheiro negar provimento do recurso da Fazenda, dar provimento do recurso da Fazenda e negar provimento do recurso do contribuinte. Agora eu vou aqui no 27. Vista ao conselheiro Luiz Eduardo, após o relator negar provimento de recurso especial interposto pelo contribuinte. Obrigado por conceder a vista. Eu vou fazer a análise, presidente. Obrigado. 2 vistas. Okay, senhor presidente, Luiz Eduardo. Retorna já na próxima? Ou... Provavelmente sim, né, doutor? A gente tem algumas vezes problemas de sistema, de datas, depende da data em que o sistema fecha a pauta, ele permite ou não a inclusão em próxima pauta, mas é para ser incluído na próxima pauta. Ok, muito obrigado. Tá? Vai ser publicado em Diário Oficial e tudo mais. Então, peço licença a todos, desejo um bom dia. Obrigado, doutor, bom dia. Pode chamar também, Patrícia, pode chamar o patrono do item 28, doutor Márcio, também Ok, era cruzulose. Ok, presidente, farei a convocação. Deixa eu ver se é a mesma coisa, Luiz, 28. Não, esse aqui não tem nada a ver, esse aqui é COFINS. Depois do 28, presidente, podemos fazer um intervalo para depois começar as da tarde? Podemos. 28 é o último, né? O 31 não é não? Da manhã? Não, o último da manhã é 28, presidente. O último das sustentações. Né? É, o último das sustentações. 31 já é da tarde. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Vão ficar faltando só 3 da parte da manhã para serem julgados. Só 3 da tarde? Da parte da manhã para serem julgados. Ah, tá. Doutor Márcio, consegue nos ouvir? Consigo sim, boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros. Boa tarde. Vamos fazer agora o julgamento votação do item 28 da pauta, recorrência Fazenda e Aracruz Celulose. De minha relatoria, Rodrigo Poços. 28. Relatório. Traz recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda e pelo contribuinte. Contra quórum 3402-002-811, da segunda turma ordinária, quarta Câmara. Aí eu trago aí a emenda. No seu recurso especial, qual foi dado de seguimento, a PGFN defende a impossibilidade de tomada de créditos da contribuição sobre as despesas com serviços contratados na fase agrícola. O contribuinte apresentou contra-razões. Então, da fazenda, esse aqui, ó. Despesas, serviços contratados na fase agrícola. Ao seu recurso especial, inicialmente não foi dado seguimento, sendo que, em razão de agravo, foi admitida a discussão de matérias dos bens utilizados como insumos, mas exclusivamente no que concerne aos defensivos e fertilizantes. Foram as glosas mantidas pela turma COP pelo fato de serem tributados à alíquota zero. O PGFN apresentou contra-razões. O doutor tem 15 minutos.
Presidente, em benefício do tempo, gostaria apenas de acompanhar o julgamento, se o me permitir. Obrigado. No mérito, como já tem feito há um tempo, de forma majoritária, o CARF, que não se adota o conceito de IPI, tanto de RPJ. Então, eu explico aqui que não são nenhum dos dois conceitos. Continuando, cabe-nos, então, à vista dessa conceituação, que é não apareceu na normativa da PGFN, da Receita 518, da PGFN 63 e a decisão do STJ, com base nesses instrumentos legais, cabe-nos, à vista dessa conceituação, passar a análise do caso concreto, que trata da fase agrícola da produção de celulose a partir de eucaliptos, feito de forma verticalizada. Estamos aqui, então, a tratar do chamado insumo do insumo, que é contemplado no parecer normativo da Receita 518, dando direito ao crédito. Aí coloca aí, item 45. Outra discussão que merece ser elucidada nesse parecer normativo versa sobre a possibilidade de apuração de créditos, contribuições na modalidade de aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem, insumo utilizado na produção do outro bem destinado à venda ou na prestação de serviços. Insumo. Item 46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão de primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou prestação de serviço a terceiros. Item 47. Assim, tomando como referência o processo de produção como um todo, é inexorável que a permissão de creditamento retroaja no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviços a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos. Isso porque o insumo constitui elemento estrutural inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, cumprido a critério da essencialidade por enquadramento de conceito de insumo. Já no que se refere aos fertilizantes e defensivos agrícolas, mesmo que se tratem de insumo, são tributados a alíquota zero, o que impede tomada de créditos, conforme artigo 3º, parágrafo 2º, 2 da Lei 10.833, que fala parágrafo 2º. Não dará direito ao crédito da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos a alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Nesse caso está bem claro, o aviso exposto volta a negar o provimento da custos especiais interposto pela Fazenda e pelo contribuinte. Doutor Luiz. Acompanho ambos os recursos. Doutora Tatiana. Opa, estão me ouvindo? Ah, tá. Eu acompanho o relator em ambos os recursos. Doutor Rodrigo Mineiro. Com relator. Doutor Balcia. Com relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutora Érica. Com relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento aos recursos interpostos pela Fazenda e pelo contribuinte. Perfeito? A doutora Vanessa está pedindo um intervalo. Obrigado, doutor Márcio. Obrigado, boa tarde. Então, deixa eu ver aqui para a pauta. O próximo é o item 31, de minha relatoria também. Mas vamos dar um intervalozinho de 15 minutos? Então, Pode interromper a gravação, senhor presidente. 16h10. Tá ótimo, obrigada. Pode interromper a gravação.